recentemente nós fundamos a UMOP, União dos Moradores de Açude Pinheiros, Perdizes, lá, por moradia digna, qualidade de vida, nos moldes da autogestão. Por aqui ser um bairro elitizado, né? A gente vê que está tendo uma gentrificação aqui. Tá? Então o pessoal antigo está sendo expulso, está entrando grandes construtoras. A gente vê aí áreas que sem dono, sem escritura, de repente aparece um dono, sabe? O juiz vai lá e assina. Então tem algumas coisas. E também nós recebemos, nós estamos com 850 associados. A gente recebeu muita gente que, primeira pergunta que eles fizeram, vocês cobram mensalidade? Eles falaram, não. Então vou entrar. Né? E muitos, né, inclusive em assembleia, né, Socorro? Apresentava lá o cartão de um movimento de moradia, lá não sei de onde, que cobrava 20, 30 reais por mês, e sumiu. Sumiu com o dinheiro, sumiu com tudo, e sumiu eles também. Tá? Não, Então, o que eu... Olha, gente, eu vou falar, eu tenho moradia, Thaís já tem, a Dani, cadê a Daniela? Também tem, né? A gente tá, porque eu sou do Conselho de Saúde, e nós pegamos esse movimento, porque os caras que estavam antes sumiram. Sumiram com o dinheiro. Tá? E aí a gente falou, vamos assumir, né, nossa saúde, que o pessoal está desesperado, aí tá infartando. Tá, o CAPES não aguenta esse povo, né? Estão ficando loucos. Né? Aí o que eu senti, Donizete e você, né? Existe uma desconfiança dessa população que está chegando até nós com relação a movimentos de moradia. Tá? Primeira coisa que a gente sentiu, não sei se o Francisco, a Socorro, né, Socorro? Nós sentimos uma desconfiança. Primeira coisa, quem são esse povo? Da onde eles vêm? Aí fala, não, está o João Pedro, está o fulano. O João Pedro da saúde. A gente está confiando, ele está lá na UBS, né? Depende de nós. Então, a relação nossa com a comunidade já é uma coisa mais histórica. Então, eles reconhecem a gente como referência. Tá? E, ao mesmo tempo, eles desconfiam de um pessoal que chega aventureiro. Tá? A outra coisa que a gente sentiu também foi que a ânsia do povo. Tá? Que está aqui, você paga 800 reais de aluguel? Quarto e cozinha, 800 reais. Tá? Motivo. Tem gente que paga R$1.000, gente. Aqui no Lago de Pinheiros está cheio de prédio de apartamento que foram divididos em quartinhos com madeirite. O cara, eu falei com uma mulher esses dias, ela paga R$1.200 de um quarto, de um apartamento, com banheiro coletivo, cozinha coletiva. Tá? Então é um pessoal que já está pagando um aluguel alto e que tem condições de pagar uma prestação. Sei lá, R$300, 400. Mas, não sei se deu para entender, mas ele está procurando uma saída para sair do aluguel e tem condições de pagar uma prestação aí. Tá? Então ele não quer de graça. Ele quer comprar em condições de que ele possa caber no orçamento dele. Tá? Então a gente viu muito disso também. Tá? A pessoa fala, não, eu pago prestação. Tá? Aí vem a questão do recurso de fundo de garantia, né, que é 3% de juros que paga o trabalhador e o programa cobra 4%. 4% é isso, né? Acho que é 4%. Ou seja, no capitalismo internacional, o lucro de 1% ao ano é um capitalismo decente, não é essa agiotagem que é feito hoje, tá, no sistema financeiro nosso. Então isso fica a primeira questão, Donizete. Tá? E para vocês também. A gente quer fazer ou por autogestão ou não sei o quê, mas
houve essa desconfiança e nós estamos encaminhando as coisas. A outra coisa é o maldito terreno da CMTC. 30 mil metros quadrados, está lá, não tem projeto, não tem nada, tá? A Secretaria de Habitação vai nas reuniões lá, né? E não tem projeto lá, professor? Não tem. Não tem projeto. 30 mil metros quadrados em terreno público, bem localizado, dá para fazer 2.000 e tralalá, moradia, tá? Fica aquela briga ó, vou te cantar a bola. Você pode apostar aí, essa merda desses prefeitos, nós apoiamos e votamos, vai vender aquela encrenca lá, para tampar as dívidas, tá? Estou cantando a bola. Então tem que forçar isso aí. Ou a gente invade, ou a gente faz um fuzuê, alguma coisa lá. Tá? Bom, outra coisa. A questão do decreto que saiu no fim do ano, do programa de Minha Casa Minha Vida Entidades, do Ministério da Cidade. Eu achei muito bom esse decreto, que deu uma limpada na área e deu um pouco mais de credibilidade a entidades realmente decentes. Tá? Já tinha muita picaretagem, muita... Como o cara falou, 8 milhões, né? Quem é esses caras, né? Acho que dá um pouco mais de credibilidade. Tá? Uma outra coisa que a gente viu também, isso aí quem falou para nós foi o pessoal que... Inclusive o companheiro lá, o seu Gerôncio do Jardim Edith. Falou para mim, olha, João Pedro, tá difícil segurar o pessoal aqui no Jardim Edith. Tá? O pessoal estava lá na favela, recebeu o Bolsa Aluguel no segundo tempo, construíram os prédios. Uma boa parte vendeu o apartamento antes de entrar no apartamento, antes de ficar pronto. Tá? Então existe, e aí eu coloco para todo mundo aqui, que existe sim o poder paralelo, como ele falou. Tá? É um negócio complicado, nós vamos ter que dar um jeito nisso, não sei como. Se eu não posso dar muito jeito, senão eles me matam antes. Tá? E é verdade, tá? A gente sabe quem está por trás. Tá? Mas essa questão da revenda, antes da pessoa entrar no imóvel, inclusive, tá? Eu vou ser claro, tem gente que vive disso. Tá? Invade aqui, daí invade ali, e vai repassando. É uma falta de ética, sei lá. Outra coisa, colega, do conselho. Não, só para finalizar. Tem o conselho de habitação. Ele tem decisão, está sendo acatado as decisões dele? Ou é mais um daqueles conselhos que a gente vê, que vai lá, serve um cafezinho, bolachinha, pipipi, bababó, deixa para depois, empurra com a barriga. E aí, meu? Tá? E aí? Tá? Será que nós vamos ter que voltar à fase do botar a faca na boca e o sangue nos olhos para começar a criar realmente um estado de participação democrática? É isso. Queria só esclarecer, eu acho que houve um mal entendido, eu me expressei mal. Na fala do Donizete foi como houvesse dito que eu não vejo inovação nos projetos das entidades. E, na verdade, eu não pretendi dizer isso, eu acredito que eu não disse isso. Na verdade, o que eu disse foi do trabalho social, da mobilização da família, como o Sandro falou da educação popular, como o Donizete também falou da mobilização, da participação popular, então eu vejo isso acontecendo nas entidades, diferente do programa para as construtoras, que as famílias são pegas assim de última hora, o poder público, quando o empreendimento está praticamente pronto, é que vai indicar as famílias para morarem juntas e não começa o trabalho social com as famílias com a antecedência que as entidades começam. Mas o que eu quis dizer é que algumas entidades, não são as que estão presentes aqui hoje, algumas não conseguem envolver as famílias
no planejamento do projeto arquitetônico, não consegue fazer essa educação popular. É isso que eu quis dizer. Eu queria aproveitar também para fazer para advogar pela Caixa também. Não é só porque eu trabalho lá, mas por trabalhar lá, eu vejo que a Caixa fica com um papel complicado, que a Caixa tem que obedecer o que dizem as portarias dos ministérios, né? A Caixa é só a instituição financeira. Então, os nossos normativos, os nossos procedimentos, eles se baseiam exatamente no que dizem as portarias. Então, se a portaria diz que o projeto precisa ter tantos metros, tal distância da pia para a parede, para caber o fogão, então a gente lá que, independente do governo, a gente vai continuar, a não ser que consiga um trabalho melhor, né, em alguma assessoria técnica. Então, a gente é o nosso CPF que entra, né? Então a burocracia dos órgãos públicos é planejada para que, mesmo lá do governo federal, aqui em São Paulo, lá na Amazônia, no Sul, a gente cumpra a mesma coisa, né? Existe sim um grau de discricionariedade, né? Dependendo do profissional pode ter uma visão diferente, mas a gente lá dentro, a gente também cobra capacitação, informação, a gente vem nesses seminários para enriquecer a nossa visão, né? E não atrapalhar, porque a gente tem profissionais com várias formações, com várias visões, mas tem muito profissional que acredita nesse trabalho, acredita no desenvolvimento popular, né, das pessoas. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Meu nome é Guilherme, mais para o Sandro, porque com o Donizete já converso. Sandro, eu vou tentar ser rápido, porque o tempo está... Então talvez não consiga expressar direito, então qualquer coisa depois a gente debate um pouco mais. Primeiro, quanto à lei de assistência técnica que você fala, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que ela é uma lei que só garante um direito, assim como várias outras leis que garantem direitos e que depois, para efetivar, ter recurso, é outra discussão. Por mais que ela tentou ali dizer de onde vinha o recurso, ela era limitada ela nasceu limitada. Só uma questão, assim, porque ela... quanto a não ter uma política nacional para produção, para remoção, eu não entendi direito exatamente, porque eu acho que a gente tem, sei lá, outras políticas que não está tendo dinheiro, que é urbanização, de reassentamento. Na verdade a gente tem política de remoção, né? Bom, a gente, mas a urbanização de assentamentos precários, e aí entra numa discussão que a Ângela comentou de diversificar um pouco algumas questões da habitação, entender, né, o problema habitacional que não só a produção, urbanização de favela, regularização. E aí, nessa linha um pouco, aí sim a crítica Minha Casa Minha Vida pesada, né, que ele sim drenou todo o orçamento do Ministério da Cidade para isso. Então, você está esvaziado a urbanização de assentamentos precários, está esvaziado qualquer outra tentativa de assessoria técnica, qualquer outra, mesmo que era ridícula o que existia lá no Ministério, hoje não existe nenhuma, né? Então, assim, uma discussão que a gente tenta fazer lá no Conselho Nacional das Cidades era se no Minha Casa Minha Vida 3 não era possível fazer o Minha Casa Minha Vida melhoria habitacional. Tipo, é uma discussão, né? Até é difícil, porque hoje, como é o Minha Casa Minha Vida, muito voltado na propriedade, então você tem uma dificuldade aí. No Minha Casa Minha Vida Rural, isso é possível, eles fazem sem a propriedade, então é por aí que a gente está tentando discutir. E aí, na verdade, queria te dar a oportunidade de falar um pouco sobre a discussão quando se tem da escala, né? Quando discute, nós temos um déficit, e aí autogestão e essa discussão com a escala. Escala de produção, a escala do nosso déficit, a comparação é oportunidade mesmo, porque eu sei que vocês têm uma discussão. E aí, para apimentar essa discussão um pouco, a questão no processo de construção, vários estudos mostram que, assim, o lucro, ele está ou no início, que é proprietário de terra, né, ou no final, no incorporador. Isso quer dizer, não é tão, assim, não querendo dizer que construtor é bonzinho, lógico que não, mas assim, ela tem um lucro definido, né, o tal PDI e tal.
E aí a gente sabe que a discussão está na terra ou na incorporadora hoje, né? Tipo, aonde tem grande margem de lucro é na terra e na incorporadora. Como a gente também enfrenta, e aí eu acho que é boa a discussão da autogestão enquanto produção política, porque não é só essa discussão do, eu estou falando contra, tipo, o produzido pela construtora versus a autogestão. Não é isso só, mas aí dá oportunidade para essa. Eu só queria saber, eu sou a Cheryl, e eu queria saber sobre a visão de vocês se é muito utópico buscar recursos junto aos empresários que têm a grande grana do Brasil. Bom, eu sou a Cléo, sou assistente social, trabalho na assessoria Ambiente e Arquitetura. Quando o Sandro estava falando da nossa dificuldade, ele fala com essa propriedade, porque também a gente está junto nessa luta com os movimentos, da falta de recursos, assim, para fazer essa mobilização das famílias desde o início, que a gente às vezes está previsto nos normativos e nas portarias lá, que a gente tem um período de 90 dias antes da obra só para fazer as inclusões das famílias, esse cadastramento. O nosso trabalho vai até além, porque que é chamado de pré-obra, né? O trabalho do técnico social e dos arquitetos também, porque a gente está ali com as famílias desde a hora que eles estão negociando com os proprietários, né? As meninas estão aqui podem falar, para fazer essa negociação, e desde esse período já começa a contar um prazo, né, que a gente tem ali todo um trabalho, e dependendo como está condicionado a aprovação dos projetos nos órgãos públicos e agente financeiro, tanto os técnicos sociais, os técnicos urbanísticos e o próprio movimento tem que se virar, né, para a gente conseguir manter as famílias participando. Então é um super trabalho que eu acho que eu queria colocar aqui. Da Caixa, eu ouvi o companheiro falando, né? A gente segue ali os normativos. Das experiências que a gente tem, às vezes os técnicos da Caixa nem conhecem os normativos. A gente até explica, na verdade, ali quais são, o próprio movimento, às vezes as famílias que a gente trabalha estão assim super por dentro, não estou falando que são todos, mas os que a gente conhece, às vezes a gente vai falar até o que está na própria normativo, e a Caixa ainda tem um normativo que a gente não consegue enxergar, verdade? Sempre tem um normativo interno que a gente não pode ter esse acesso. Então, só colocando que, assim, na questão do trabalho, tem uns processos diferentes dentro da Caixa Econômica, que a parte administrativa, que vai cuidar de um determinado instrumental, a equipe que vai acompanhar o trabalho social, que na verdade só vai acompanhar por meio de relatórios. Nós que estamos ali, que somos da assessoria, a gente está discutindo esse trabalho com as famílias, nós estamos construindo de acordo com a realidade do que eles precisam de fato, do que a gente precisa trabalhar, e às vezes o que a gente percebe é que da Caixa tem esse acompanhamento por meio dos relatórios, né? E às vezes não está enxergando o que a gente está enxergando lá. Eu não sei até que ponto os relatórios conseguem trazer isso para os técnicos, né? Então, só queria colocar um pouco isso e dizer assim, que quando o Donizete ele coloca que os técnicos, nós escolhemos, né, os técnicos que vão trabalhar com a gente, também está envolvido, né, Donizete, a questão do perfil também, porque por isso que ele citou algumas pessoas, porque hoje a gente tem grande dificuldade, porque quando a gente vai para os atos junto com o movimento, a gente está brigando junto né, para aprovar os projetos na prefeitura, eles brigam com a gente também, né, então é uma troca ali, então não é também às vezes fácil. Por isso que ele fala, a gente não vai chamar qualquer técnico, porque às vezes não tem esse perfil para estar trabalhando. Hoje é muito difícil encontrar quem queira trabalhar em assessoria, porque tem que trabalhar à noite, sábado, domingo, né? Tem que discutir com as famílias e nem todo mundo quer discutir, não quer ouvir também às vezes o que a família quer falar. Então acho que um pouco esse espaço desse debate é também chamar um pouco, né, quem tem esse interesse, né, Edilson, acho que é um pouco também de difundir essa ideia de assessoria técnica, para que a gente consiga reforçar os técnicos que trabalham e que acreditam na luta do movimento. Então não basta só trabalhar com o movimento, mas tem que acreditar na luta também e compartilhar dela. Eu acho que era isso que eu queria colocar. Mais alguém? Então, assim, vamos devolver a fala para a mesa aqui, para fazer as considerações finais e encerrar. Pessoal, vamos assim por parte, assim,
existe hoje na cidade de São Paulo, no estado, no Brasil, um movimento de moradia, um movimento de dinheiro. Não é verdade. Então, assim, o que significa uma moradia para a população brasileira? Significa um sonho de uma realidade de uma família. E aí tem muita gente aí vendendo ilusão. Assim que nem... Eu falei para vocês aqui, a gente ganhou aí 2 áreas aí da prefeitura aí na concorrência, né, que teve, né? Estou falando, pessoal, isso aí vai demorar 10 anos. Tem uma prefeitura que não tem política habitacional. Então não vai pôr dinheiro. Está dependendo do dinheiro do governo federal e do governo do estado. O governo do estado também não vai colocar dinheiro para a prefeitura aqui para levantar a bola do prefeito. O governo federal está sem grana. Então isso vai demorar 10 anos. Então é isso que nós falamos para o nosso pessoal. Nós vamos iniciar um projeto, onde temos um terreno, e vamos cuidar desse terreno aí 10 anos. É melhor falar 10 anos, demorar 5 anos, 6 anos, até diminuir. Mas é isso que nós falamos. Então, assim, existem movimentos de moradia, e existe um movimento que tem gente aí enganando o povo. E dentro da cidade de São Paulo. Dentro da União dos Movimentos de Moradia, nós não temos nenhum medo lá de Ministério Público, de CPI, da Assembleia Legislativa. As portas lá estão abertas lá para quem quiser ir lá. Então, isso para nós, dessa maneira que nós trabalhamos, né? A questão que você colocou do terreno da CMTC. O terreno da CMTC tem uma associação lá na Vila Leopoldina que não quer construir casas lá. Eu sei, eu estava lá ontem na Câmara. Lá... Então, eu peguei e falei para ele, então, vocês não querem construir moradia popular aí? Vocês ficam com a favela do Jaguará aí pro resto da vida aí. Porque poderia construir as moradias lá no terreno da CMTC para atender aquele pessoal da favela que tem lá no Ceasa, né? Então eu falei para ele, então vocês ficam com a favela aí do Ceasa pro resto da vida. Então a discussão que tem na cidade de São Paulo, gente, é a discussão da luta pela terra. A disputa é a terra. Você tem poucos bairros da cidade que ainda tem terras, e você tem um centro, bairros de classe média, que você tem pequenos vazios urbanos. A Ivanisa trabalha muito essa questão dos vazios urbanos. Não está localizado. Barra Funda, Lapa, Leopoldina, dá para construir muito aí. Só que nós vamos ter que ter um prefeito que compre essa briga. Por quê? Porque é uma disputa da população, vamos dizer assim, trabalhadores, trabalhadoras, com a população de trabalhadores e trabalhadoras também, que está em outro patamar da classe média. Quem não quer morar aqui na Barra Funda? Vocês passaram ali na Barra Funda? Vocês viram a transformação urbana que está acontecendo ali? As torres que estão subindo lá? E as próprias construtoras não querem isso. Exato. Então é uma disputa que está tendo na cidade de São Paulo por esses pequenos espaços vazios urbanos, né? E aí, nesse momento, é muito importante a força, a mobilização, no último caso, as ocupações para garantir os terrenos. Senão a população de baixa renda não vai conseguir morar. Buscar recursos com empresários, né, para a moradia. Existe uma lei, né, que é das operações urbanas, que você pega recursos dos empresários, né? Então, por exemplo, nós temos agora a operação urbana Água Branca. O terreno da CET, que é um terreno bem localizado, tem uma discussão para construir lá mais de 1.100 apartamentos. Inclusive, teve um concurso público lá para os arquitetos, né? Aquele terreno da CET. Mas vai depender dos títulos que vai vender para os empresários, né? Que é o CEPAC, né? Ou seja, para aumentar o coeficiente de construção ali na Barra Funda, Água Branca. Só que ali vai ser uma região que vai mudar toda. E aí o movimento de moradia, como eu falei que ele tem que ser bem informado, tem que preparar as pessoas, na própria Marquês de São Vicente, nós tínhamos uma área pública que era da Telesp, do sistema Telebrás, e o Fernando Henrique Cardoso vendeu o terreno lá e fez lá agora vai ser um condomínio de rico. Chama Jardim das Perdizes. Isso. Aquela área era pública.
era da Telesp. A população de São Paulo não sabe disso. Os trabalhadores de 0 a 3 não sabem disso. Aí você tem muita gente da população de 0 a 3 que defende um canalha desse aí. O terreno daquele lá, chama Jardim das Perdizes, não é isso? E, pasme, Operação Urbana Água Branca, o terreno da CT, dizem que cabe lá mais de 2.000 apartamentos. Fizeram um concurso público para colocar só 1.200 para o bairro ficar... Como é que fala aí? Como do outro lado tem o bairro de rico, lá vai ter o bairro da classe média, lá, o Jardim das Perdizes. Então vai construir um conjunto habitacional para a população pobre, condizente com outro projeto do outro lado da Marquês de São Vicente. O TC também eles querem isso, quer fazer um parque lá. Né? E no movimento de moradia nós falamos, se não aumentar aquele trem lá para 2.000, 3.000, nós vamos ocupar aquele terreno da CT. Essa é a decisão do movimento de moradia. Porque dá para construir num terreno bom daquele, vai construir poucas unidades habitacionais para contemplar o outro lado lá. Então essa é a discussão que está tendo ali. Inclusive a gente pede ajuda para vocês, né? Tem um grupo muito bom aí, puxado lá pelo fórum, está a companheira Jupira lá nessa discussão, a companheira do Polis, que está fazendo essa discussão juntamente com a gente ali na Operação Urbana Água Branca. E nós estamos de muito apoio ali. Então você pode buscar recursos da iniciativa privada através da Operação Urbana, que está aí colocado, e são leis, né? Está para fazer a lei da Operação Urbana. Embora a maioria das vezes a Operação Urbana quer expulsar o povo pobre, né? Essa questão que você colocou é verdade. A diferença que tem da Minha Casa Minha Vida Entidades com a Minha Casa Minha Vida FAR, que são as construtoras, os empresários que constroem isso, é a participação popular. Onde você tem participação popular, você vai construir vamos dizer assim, um bairro melhor. Um bairro com uma qualidade de vida melhor. Por quê? Porque você tem uma organização popular lutando pelos seus direitos. Então isso é muito importante. O projeto que o rapaz aqui apresentou, tem várias unidades habitacionais e várias praças para a população, não é verdade? Quem vai se preocupar em deixar praça para o povão? Vai lá em Cidade Tiradentes, como é que o rapaz falou lá no fundo, lá. Como é que é aquilo? Então essa discussão é muito importante, e que eu falo hoje da participação popular. Dos conselhos. Nós lutamos para os conselhos serem deliberativos, mas a nossa experiência, vou falar uma coisa aqui, eu acho que assim, nós estamos numa teoria, que é a teoria de acúmulo de força. Essa teoria de acúmulo de força, ela foi muito usada pelo ex-presidente Lula, combinado um pouco com a teoria de distribuição de renda gramsciana, mas muito abaixo, na verdade. Então, as indústrias automobilísticas ganham muito mais dinheiro que o povo. As indústrias automobilísticas ganham tanto dinheiro para vender carro. Isso no governo Lula. Só que, por exemplo, esse governo ele conseguiu que a teoria de acúmulo de força fosse crescendo. Então, teve a reeleição do próprio Lula, eleição da Dilma, eleição da Dilma. Isso aí foi um acúmulo de força. E derrotou uma turma muito raivosa da sociedade brasileira. O que eu falo do processo de autogestão? Eu acho que é um acúmulo de força. Então nós vamos passar, vai ter outros atores discutindo autogestão. Isso é um acúmulo de força num país que tem um sistema capitalista que é vasto. O companheiro colocou ali. Eu coloquei aqui para vocês. Aí esse companheiro aqui trabalha na Caixa. Como é que pode a Minha Casa Minha Vida Entidades, que é a faixa 1, ou seja, 0 a R$ 1.600, nós constrói unidades habitacionais melhor que o faixa 2 e o faixa 3. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os nossos arquitetos, a nossa assessoria técnica, constrói, produz apartamento, desenha apartamento melhor que o faixa 2. Que está lá, quanto que é o faixa 2, Alex? 190. 190 mil. Ah, Denizete, é verdade? É verdade. Por exemplo, Melhor que o de 500 mil aqui.
O Colinas Oeste, quantos metros quadrados tem, Isabel? 52 metros quadrados? 54 metros quadrados. Você A tem varanda que foi criada depois, lembra? E com a varanda tem quanto? 54. Você tem faixa 2 aí com menos de 50 metros quadrados e custa mais caro. É que não podia ser mais de 50. Sim. E aí você tem apartamentos aí com menos de 50 metros quadrados, está no faixa 2. Os caras ganhando dinheiro. Então nós estamos num país que é muito... O capital é muito forte no nosso país. O lucro... Uma das questões que a esquerda não discute é o lucro exorbitante que tem no nosso país. É uma ganância muito forte. E nós não discutimos isso. Poucos países do mundo têm essa ganância que tem no Brasil por parte aí dos empresários. Por fim, eu queria agradecer aqui vocês todos que estiveram aqui no debate, né? Mas especialmente a nossa companheira aí, a Mariana, que trabalha com a gente lá no projeto de autogestão lá na União dos Movimentos de Moradia. Poderia ter trazido aquelas cartilhas para cá, né? Mas o próximo debate que tiver atrás aí, vai ter outro? A gente vai programar. Vai programar, daí dá para trazer, que a gente tem um trabalho que é de divulgar a autogestão no Brasil. E aí a gente já fez um seminário em Alagoas, em Maceió. Fizemos um seminário lá na Baixada Santista, vamos ter outro agora em Limeira. Acho que é Limeira, não é isso? Americana, né? Vamos ser em Americana, né? E é um trabalho que a gente faz juntamente com a Fundação Ford para divulgar a autogestão. E a Mariana trabalha com a gente lá nesse projeto, assim como a Marisa, o pessoal lá da União Estadual de São Paulo. Esse projeto é da União. Então eu queria agradecer a todos e a todas, a gente está aí à disposição. E seria muito importante, vocês que estão aqui nesse debate, a própria Ângela está aí ainda, que falou bastante aí, mas o pessoal ir conhecer os projetos que estão sendo feitos por autogestão. Ou seja, ir a campo. Ir lá conhecer o projeto de Florestal Fernandes, lá em Suzano, lá na Oeste, participar da discussão que esse pessoal aqui estão fazendo no sábado e domingo. E no meio de semana. Não é que no sábado e domingo encontra o povo lá, né? E aí para ver a alegria que a população tem de estar discutindo a sua moradia. Almoçar no mutirão. Né? Almoçar no mutirão. Mas no sábado e domingo, participar lá junto com a população, ir lá 1 hora, 2 horas, para ver a alegria que esse pessoal está tendo. E para nós também discutir essa questão do direito à cidade. Então nós queremos construir uma cidade com qualidade de vida. Nós temos essa oportunidade hoje que é pequena, concordo com você com o recurso que tem da Minha Casa Minha Vida. É pouco para as entidades, é pouco, mas nós temos que aproveitar esse pouco e fazer coisas boas. E aí para a gente ir mudando para a população ter o direito à cidade. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Quando eu coloco dessa maneira é que a gente preza muito essa discussão da qualidade de vida. Então eu até brinco lá com o pessoal nosso lá do Movimento de Moradia da Zona Oeste e Noroeste. Querem moradia rápida? Nós conseguimos. Vamos lá e vamos ocupar um terreno. Pode dar certo, pode dar errado. Né? Pode dar certo, pode dar errado. Só que nós não vamos ter uma moradia com qualidade de vida. E aí depois o poder paralelo vai entrar, nós vamos ter dificuldade, nós não vamos ter água, nós não vamos ter luz, vamos ter o gato, né? Que é a luz, energia elétrica, não vamos ter internet, não vamos ter essas coisas. Então a qualidade de vida é muito importante na discussão dos movimentos de moradia. Então eu queria agradecer a todos e a todas e nós estamos aí à disposição, tá bom, gente? Obrigado. Bom, gente, vou tentar só comentar algumas coisas também, passar a bola. Acho que é muito importante o debate de hoje, não só para reflexão, mas sobretudo para a ação, né? Que todos nós ali estamos atuando, refletindo, atuando com os movimentos, nessa parceria e nessa relação companheira, né? Também junto com o pessoal da Caixa, que acho que é importante estar presente nos debates e estar acompanhando, inclusive Juliano, ir lá conhecer o mutirão, né? Importante. E a gente está para marcar, né? Para ele estar conhecendo o mutirão. Eu acho que a questão da moradia, que foi
interessante do debate aqui hoje é que a luta pela moradia é uma luta pela cidadania, de uma cidadania de um país que tem uma cidadania incompleta para grande parte da população, né? E lutar pela moradia implica pensar o direito à moradia, que não está garantido para muita gente, né? E a luta pela moradia, ela se choca contra um outro direito que acaba prevalecendo, que é o direito à propriedade, né? Então esse embate, a gente tem que... Esse embate, esse debate, precisamos encarar com força, né? Porque o direito à moradia se choca contra o direito à propriedade. Como foi dito aqui, a questão não é só a moradia, mas é a questão da terra. Tudo começa pela terra. E está difícil conseguir terrenos, né? A gente está lutando muito para conseguir ainda definir algumas zonas especiais de interesse social, né? Na cidade, em outros municípios, os movimentos estão lutando, estão fazendo a sua parte, mas é difícil, porque o poder de produção da cidade ainda totalmente, né, não está na mão dos movimentos, está na mão do setor imobiliário. Quem controla o setor imobiliário? São as construtoras, as incorporadoras, os proprietários de terra, né, as imobiliárias. Quer dizer, a gente tem um duelo de titãs, aí Davi contra Golias, né? É uma luta que não é fácil, né? Então, sendo esse setor, aquele setor que controla a produção da cidade, produção de moradia, entre outras, né? De fato, e é bem interessante a questão que o Guilherme coloca em pensar na diversificação da questão da habitação, porque a gente, de certa maneira, tem um falso dilema aqui. Falso dilema em que sentido? Eu vou trazer um dado da Fundação João Pinheiro, um dado de 2008, que definia o déficit habitacional em 2008 em torno de 5,5 milhões de famílias ou unidades a serem construídas. Sabe quantos imóveis vazios existiam no mesmo período no Brasil? Mais de 7 milhões. Então percebam que as habitações, elas já existem, a sociedade já produziu. Então isso traz, de fato, uma questão que é a questão da propriedade. A gente continua numa lógica produtivista, produzindo e seguindo a lógica do setor imobiliário, seja pela política pública, né, seja pelas nossas atuações. Então, para a gente pensar, quando a gente vê um movimento de moradia que ocupa um imóvel vazio no centro, ele está fazendo essa disputa. Não, é aqui que a gente quer morar, porque aqui tem os equipamentos urbanos, aqui tem os equipamentos comunitários, aqui tem metrô, aqui tem transporte, aqui tem emprego. E claro que quando a gente fala do centro da cidade, não é só o centro que a gente imagina ser o centro, porque existem outras centralidades. A cidade de São Paulo, por exemplo, podemos dizer que existem várias centralidades. Então, esse é um dado importante, porque a luta pela moradia está confrontando diretamente o direito à propriedade. Então, é a luta da apropriação contra a propriedade privada, né, que se apropria de modo privado da riqueza socialmente produzida. Nesse sentido, realmente estamos numa trincheira que não é fácil, estamos aí resistindo, né, lutando, enquanto movimento de moradia, enquanto assessoria técnica, né. E aí, como pensar em inverter essa relação, vamos assim dizer, né? O novo mundo requer uma nova relação. Então, a gente acha que um desses caminhos é a autogestão. A autogestão possibilita, sim, né, uma apropriação, uma construção da autonomia, uma construção horizontal das relações, da organização política. A gente acha que a autogestão é uma possibilidade para essa construção desse novo mundo. E esse novo mundo, né, remete a encarar o velho mundo, que já está mais que arcaico, né, porque a moradia como propriedade privada, ela se reproduz, né. O Minha Casa Minha Vida é um programa muito importante, ainda mais a parte sobretudo a parte do entidades, mas se a gente for pensar, ele estabelece um padrão também, uma relação de consumo, habitação como consumo. Então, como encarar esse desafio hoje? Né? As pessoas estão sendo incluídas pelo consumo e não pela política, não pela participação, não pela autonomia. E isso é um problema. São consumidores. Estão nos shoppings, né? Perdemos a luta de classes para os shopping centers, né? De certa maneira. Então, nesse sentido, como pensar as bandeiras da reforma urbana, como atualizar essas bandeiras? É possível falar em reforma urbana hoje? Será que a questão não era pensar uma revolução urbana? Como é que a gente propõe uma revolução urbana? Como é que a gente constrói essa revolução urbana? Porque, de fato, né, pensar que a autogestão depende do Estado também é um problema. Porque a classe trabalhadora, historicamente, sempre construiu
as suas formas de organização, né? Sindicato, enfim, o partido, entre outras, né? O movimento social, de forma a encarar esse desafio, né? E na construção dos seus instrumentos de luta é que você vê, né? Alguns instrumentos de fato estão transformando a realidade das pessoas, porque pautam pela relação horizontal, pela construção desse outro mundo, e outros instrumentos, infelizmente, acabam reproduzindo o mundo velho, a relação de hierarquia, a separação entre quem pensa e quem faz. Então é exatamente essa questão que a gente precisa colocar, né? Como é que a gente consegue ir superando essas separações, essa divisão, né, do trabalho intelectual manual, como é que a gente consegue diminuir ou minimizar, mas como é que a gente consegue construir esse mundo novo. Então, gostaria de deixar essa mensagem. Também acredito que a autogestão não é só uma utopia, mas é uma possibilidade, está sendo construída por muitas pessoas. É uma experiência da classe trabalhadora que não acontece apenas na habitação, na luta por moradia, acontece nas fábricas recuperadas. Aqui em Sumaré temos uma que é a Flasco, que está resistindo, uma fábrica que foi tomada pelos trabalhadores, acontece em vários lugares desse continente, né? Bom, então nesse sentido, eu acho que esse debate ele foi importante para a gente trazer essas questões à tona, para a gente pensar coletivamente como é que a gente encara esses desafios e como é que a gente constrói não só as políticas públicas, mas também, como disse o Donizete, esse novo homem, essa nova mulher, né? Essa construção se dá na relação, né? Aonde a gente quer chegar, bom, a utopia está lá na frente, mas a caminhada para a utopia a gente não pode desistir. Seguimos adiante, como disse Eduardo Galeano, para que serve a utopia? Para que a gente continue na caminhada. É isso aí. Queria dar um recado aqui, reforçar a divulgação aqui do ciclo de debates de comemoração dos 25 anos da usina, né? E tem esse material aqui que rodou, não sei se todo mundo pegou, mas eu vou falar aqui da agenda do primeiro, né, que acho que aí dá para todo mundo começar a participar, que é Cooperativismo Uruguaio, das cooperativas habitacionais uruguaias aos primeiros mutirões autogeridos no Brasil. É na quarta-feira, dia 22 de julho, às 7 horas, no auditório do Instituto Polis. Aí também, para finalizar aqui, agradecer a presença de todo mundo em nome da Casa da Cidade, do pessoal que organizou esse ciclo de 3 debates, né? E dizer que esses 3 debates foram pensados como um início de conversa. Então, agora a gente vai ter uma tarefa aí de avaliar um pouco tudo que foi conversado e propor novas atividades aí que a gente vai usar as listas de presença para poder divulgar para todo mundo. Obrigado.